Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 dos embargos à execução. Artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231. Parágrafo 1º. Quando houver mais de executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contada a partir da juntada do último. Parágrafo 2º. Nas execuções por carta, o prazo para embargo será contado. Inciso 1. Na juntada, na carta, da certificação da citação, quando versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Inciso 2. Da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o parágrafo 4º deste artigo, ou não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos de execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Nos casos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada, por meio eletrônico, do juiz deprecado ao juiz deprecante. Artigo 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescido de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Parágrafo 1º. O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Parágrafo 2º. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. Parágrafo 3º. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Parágrafo 4º. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito que será convertido em penhora. Parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente. Inciso 1. O vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com imediato reinício dos atos executivos. Inciso 2. A imposição executada de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Parágrafo 6º. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Artigo
Artigo 917. Nos embargos de execução, o executado poderá alegar: inciso 1, inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 2, penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 3, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Inciso 4, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa. Inciso 5, incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução. Inciso 6, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Parágrafo 1º. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição no prazo de 15 dias, contada a ciência do ato. Parágrafo 2º. Há excesso de execução quando: inciso 1, o exequente pleiteia a quantia superior à do título. Inciso 2, ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Inciso 3, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Inciso 4, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Inciso 5, o exequente não prova que a condição se realizou. Parágrafo 3º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução, inciso 1, serão liminarmente rejeitados, sem resolução do mérito, se o excesso da execução for o seu único fundamento. Inciso 2, serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 5º. Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se então o artigo 464. Parágrafo 6º. O exequente poderá a qualquer tempo ser emitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante de compensação. Parágrafo 7º. A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Artigo 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos. Inciso 1, quando intempestivos. Inciso 2, nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. Inciso 3, manifestamente protelatórios. Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Artigo 919. Os embargos da execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Parágrafo 2º. Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Quando efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 4º. A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram, quando o respectivo fundamento diz respeito exclusivamente ao embargante. Parágrafo 5º. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
de 1920, recebidos os embargos, inciso 1, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. O inciso 2, a seguir o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Inciso 3, encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.